em conflito com a lei, violações dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, tanto os direitos humanos fundamentais, liberdade da imprensa, de informação, defesa da paz e da democracia, violações constitucionais do compromisso prestado em juramento para a promoção da estabilidade, do progresso social e do bem-estar de todos os angolanos. A quinta parte é uma conclusão e a sexta e última parte, o pedido. Nas questões prévias, faz-se o enquadramento jurídico-constitucional da legitimidade dos subscritores para tomar a iniciativa. Descreve-se a natureza e objeto do processo e apresenta-se logo uma síntese do conteúdo do documento e da tramitação subsequente do processo. Os factos que fundamentam o processo incluem violações ao juramento proferido pelo Presidente da República, quando se obrigou a cumprir a Constituição e as leis. Violações específicas à Constituição, que atentam gravemente contra o regular funcionamento das instituições do Estado, designadamente da Assembleia Nacional, do Banco Nacional de Angola, do Tribunal de Contas, do Tribunal Supremo e outras instituições judiciais. Violações ao juramento proferido pelo Sr. Presidente da República para a defesa da paz e da democracia. E violações ao juramento proferido pelo Presidente da República quando se obrigou a promover a estabilidade, o progresso social e o bem-estar de todos os angolanos. Os factos citados são, na sua maioria, factos notórios, de conhecimento público, que não carecem de prova. Outros estão sustentados por atos oficiais do próprio Presidente da República, na forma de pronunciamentos, despachos presidenciais, diretivas e ordens. As provas incluem também relatórios e pareceres emitidos por outros órgãos do Estado. Ao todo, o documento identifica mais de 200 documentos de prova, incluindo diplomas presidenciais. Senhores jornalistas, da natureza do processo, a presente iniciativa enquadra-se no exercício da função política da Assembleia Nacional. Trata-se de um processo de responsabilização política por crimes cometidos por João Manuel Gonçalves Lourenço, no exercício de um cargo político, Presidente da República. Não tem natureza penal, mas sim político-administrativa. O processo radica no significado histórico especial da expressão inglesa High Crimes Made Laws, que se transformou no padrão doutrinário de caracterização e avaliação da conduta de titulares de cargos políticos, passível de destituição, tanto impeachment, durante mais de 400 anos. Segundo a doutrina, no sistema presidencialista de governo, a conduta que pode levar à destituição do cargo não tem natureza penal, mas sim político-administrativa, o que reconduz à responsabilidade jurídico-política. O papel da Assembleia Nacional neste processo enquadra-se no exercício da função política, sendo exclusivamente político o juízo de valor exercido sobre os factos que o fundamentam. E quais são os factos que configuram crimes de violação da Constituição pelos quais se pretende acusar o senhor Presidente da República? Em primeiro lugar, importa referir que, segundo a doutrina, a caracterização formal de uma ofensa particular à Constituição é menos relevante do que a sua natureza, âmbito, motivação ou substância. Todas encerram condutas incompatíveis com o juramento prestado na tomada de posse e com o exercício do cargo
de Presidente da República. Eu repito, todas encerram condutas incompatíveis com o juramento prestado na tomada de posse e com o exercício de cargo de Presidente da República. Os factos são mais de uma centena e estão todos descritos na secção 2 do documento, na secção 2ª do documento. Mais do que ilícitos individuais, eles denotam um padrão de conduta subversiva, uma conduta consolidada de subversão da Constituição, que atenta frontalmente contra o Estado Democrático de Direito e que se manifesta em síntese nos seguintes fenômenos: na estruturação e consolidação de um partido-Estado autoritário no lugar do Estado Democrático de Direito constitucionalmente consagrado, nas violações sistêmicas do princípio da supremacia da Constituição, nas violações aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, na existência, utilização, funcionamento e sustentação de esquadrões da morte por órgãos ou agentes do Estado, na captura do Estado por grupos de oligarcas, na utilização de instituições do Estado para perseguir fins privados, incluindo o desvio sistêmico estruturado dos recursos públicos e subversão pré-ordenada de processos eleitorais ou judiciais, nas violações estruturadas e pré-ordenadas à Lei do Orçamento Geral do Estado, à Lei da Contratação Pública, à Lei da Probidade Pública, para benefício pessoal ou de grupos selecionados e organizados, e nos abusos do poder, sob várias formas, da autoria dos auxiliares do titular do Poder Executivo, que, nos termos da Constituição, são orientados e dirigidos pelo Presidente da República. O documento destaca, em particular, que o Presidente da República, em funções, subverteu o processo democrático, tendo consolidado no país um regime autoritário que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos. O presidente João Lourenço dirige e controla uma oligarquia que capturou o Estado e utiliza as suas instituições para subverter o sistema constitucional do governo, promover a desvalorização do Sistema Nacional de Educação e Ensino, a aculturação estruturada da juventude, a dilapidação estruturada dos recursos nacionais, o empobrecimento das maiorias e a insustentabilidade da coesão e do progresso social. Esta conduta viola a Constituição, porque ofende a dignidade da pessoa humana, impede a concretização da independência nacional e atenta contra a construção da paz social e da unidade da nação. O processo de captura do Estado pela oligarquia manifesta-se principalmente na existência factual e consolidada de um partido-Estado que, na prática, afirma-se e atua como a Constituição real, lei suprema ou simplesmente orientações ou ordens superiores. E a quem são dirigidas as ordens superiores? Dirigem-se a todos os órgãos do Estado, incluindo a Presidência da República, os tribunais de primeira instância, os tribunais da relação, os tribunais superiores, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério das Finanças, a Comissão Nacional Eleitoral e os órgãos de defesa, de inteligência e segurança do Estado. Ou seja, há um outro Estado acima da Constituição que é dirigido, mantido e controlado pelo Presidente da República enquanto Presidente de uma oligarquia. O Presidente da República não só falhou no combate à corrupção, mas foi literalmente absorvido por ela. O Presidente da República
transformou o Estado angolano em agente corruptor que promove, estrutura, alimenta e institucionaliza a corrupção, tanto a corrupção ativa como a passiva. O Estado dirigido pelo Presidente da República utiliza departamentos ministeriais, estruturas da administração pública, organizações sociais, conglomerados empresariais ligados ou dependentes do Partido do Estado e também estruturas do Partido do Estado para promover o tráfico de influência, exportar ilicitamente capitais, promover monopólios, minar a sã convivência, subverter a democracia, denegar a justiça e minar a integridade das instituições da República. O Presidente da República concretiza estes ilícitos das mais diversas formas, incluindo a contratação fictícia ou a subfaturação de serviços públicos, a utilização de linhas de crédito intergovernamentais para o pagamento fraudulento de serviços que escapam à sã concorrência, a concessão e subscrição de garantias soberanas do Estado para assegurar ilícitos comerciais, privados ou negócios consigo mesmo, a validação de dívidas internas falsas ou fraudulentas, o recurso ao nepotismo na nomeação de titulares de cargos públicos, com o objetivo de assegurar a captura de instituições públicas por agentes influentes da oligarquia e, por fim, a interferência abusiva do Presidente da República no regular funcionamento dos órgãos de soberania, de fiscalização, em particular no Tribunal de Contas e nos Tribunais Superiores da República de Angola. Os órgãos influentes do Estado, que concorrem para a defesa dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, da paz pública e da estabilidade política e social do país, como o Ministério Público, os tribunais, o Serviço de Investigação Criminal e os órgãos públicos de comunicação social, estão transformados num corpo mafioso, uma associação criminosa. Eu repito, os órgãos influentes do Estado, que concorrem para a defesa dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, da paz pública e da estabilidade política e social do país, como o Ministério Público, os tribunais, o Serviço de Investigação Criminal e os órgãos públicos de comunicação social, estão transformados num corpo mafioso, uma associação criminosa. Os atos de incumprimento da Constituição e de improbidade pública associados à execução do Orçamento Geral do Estado pelo Presidente da República estão solidamente confirmados pelo parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2021. No seu último parecer, a Conta Geral do Estado, relativa ao ano 2021, que foi remetido da Assembleia Nacional em maio de 2023, o Tribunal de Contas, de forma objetiva, isenta e profissional e com alto sentido de Estado, deixa claro, em síntese, o seguinte: as contas do Estado não batem certo. A situação financeira e patrimonial real do Estado é desconhecida. A lei do Orçamento Geral do Estado foi sistematicamente violada. Os limites orçamentais de endividamento aprovados pela Assembleia Nacional não foram respeitados pelo Presidente da República. As boas práticas de gestão e os mecanismos de controle e reporte estabelecidos para a boa execução do orçamento não foram, mais uma vez, observados por uma parte considerável dos gestores públicos, a começar pelo titular do Poder Executivo. Há diferenças significativas e não explicadas entre as operações de crédito no Orçamento Geral do Estado e o balancete estático relativo aos bilhetes e às obrigações de tesouro. Os princípios que concorrem para a boa governação e que foram recorrentemente violados na execução do Orçamento Geral do Estado de 2021 são o princípio da legalidade e o princípio da disciplina e da transparência financeira.
as violações à Constituição e à legalidade da parte do Senhor Presidente da República são comprovadas e atestadas pelo plenário do Tribunal de Contas. São factos notórios. Eles são tão evidentes e recorrentes que levaram o Tribunal de Contas a escrever o seguinte no início do seu parecer. O plenário, pelo facto de formular reiteradamente, em pareceres anteriores, recomendações sobre boas práticas, disciplina e transparência financeira, que não têm sido atendidas pelo Executivo, em virtude das sucessivas contas gerais do Estado apresentarem o mesmo tipo de irregularidades, coloca a Assembleia Nacional a questão de saber qual a utilidade prática do parecer que este tribunal emite em face dos incumprimentos e violações sistemáticos das normas em vigor. O tribunal pergunta qual a utilidade prática do parecer que este tribunal emite em face dos incumprimentos e violações sistemáticos das normas em vigor. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, é importante reter ainda que Vossas Excelências têm um papel pedagógico neste processo. Por constituir novidade e na ausência de qualquer regulamentação processual específica, o processo político que a presente iniciativa vem despoletar deve ser governado apenas pela Constituição e pela doutrina. Importa frisar, mais uma vez, que o objetivo do processo conducente à destituição do Presidente da República não é a punição pessoal. A sua função é, essencialmente, manter o sistema de governo constitucional. Para o efeito, ele visa abordar, conter, parar ou remover imediatamente uma ameaça ao sistema de governo, por via da destituição do cargo e possível desqualificação para ocupar cargos futuros. O padrão de conduta continuada, o concurso de ações inerentes à cultura de subversão do sistema de governo constitucional e a cultura subjacente de corrupção das suas instituições é que constituem, sem qualquer dúvida razoável, a principal violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado Democrático de Direito, contra a segurança do Estado Democrático de Direito e contra o regular funcionamento das instituições pelo Senhor Presidente da República. Senhores jornalistas, senhoras e senhores, é por demais evidente que o Estado faliu. O governo esgotou suas capacidades. A vida está difícil e o país precisa de resgatar a esperança para a construção do futuro. Os angolanos não têm dúvidas nenhumas que o Estado angolano foi capturado por uma oligarquia dirigida pelo Presidente da República e, por isso, deixou de ser uma pessoa de bem. O país precisa de uma nova liderança. Angola precisa de novas lideranças para os seus vários poderes. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, o que vem a seguir, depois do processo dar entrada, o que teremos no país? O que vem a seguir, depois do processo dar entrada no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, o que teremos no país? A Assembleia Nacional já definiu, por lei própria, as regras e procedimentos que vai observar na condução deste processo relativo ao órgão constitucional Presidente da República. Essas regras constam do capítulo 1º, do título 7º do Regimento da Assembleia Nacional,
aprovado pela Lei nº 13/17, de 6 de julho. O recente acórdão do Tribunal Constitucional, número 845, de 2023, que declara inconstitucional o Decreto Presidencial número 69, de 2021, que autoriza os tribunais e o Ministério Público a ficarem com 10% do valor dos bens arrestados preventivamente nos processos em que tenham intervenção direta, vem reafirmar que os órgãos de soberania da República de Angola não podem simplesmente fazer o que lhes vem à cabeça. Todos devem agir em conformidade com a Constituição, que é a lei suprema do nosso país. Não temos dúvida nenhuma que, neste aspecto, a senhora Presidente da Assembleia Nacional vai seguir à risca a Constituição e a lei regimental da Assembleia Nacional. Nos processos relativos ao Presidente da República, tanto nos processos de renúncia como nos processos de destituição, ninguém na mesa da Assembleia Nacional tem qualquer poder para reverter ou bloquear uma proposta de iniciativa apresentada por quem tem legitimidade para o fazer. Recebida a proposta, a Assembleia Nacional não faz mais nada. Para tudo para resolver o assunto. A lei manda o plenário da Assembleia Nacional reunir-se de urgência. Para quê? Não para instituir ou não o presidente, mas para organizar o processo. Tem de haver um processo. A senhora Presidente da Assembleia Nacional convoca o plenário para se reunir de urgência e criar poder de liberação em votação secreta, aprovada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma comissão eventual a fim de elaborar relatório parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. Maioria absoluta significa o primeiro número inteiro superior à metade dos deputados em efetividade de funções. Havendo 220 deputados em efetividade de funções, a decisão é tomada por pelo menos 111 votos. Havendo 218 deputados em efetividade de funções, a decisão é tomada por pelo menos 110 votos. A composição da comissão eventual deve atender às regras de representação proporcional. Concluído o relatório parecer, a Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião plenária extraordinária no prazo de 72 horas para se pronunciar sobre o mesmo. Discutido o relatório parecer, o plenário aprova por votação secreta a resolução sobre a matéria por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, devendo, após isso, ser enviada a respectiva comunicação ou petição de procedimento ao Tribunal Supremo para o eventual processo criminal e ao Tribunal Constitucional para efeitos de verificação da conformidade do processo de destituição deliberado pela Assembleia Nacional. Os trâmites inerentes à conclusão do processo de destituição do Presidente da República têm prioridade absoluta sobre todos os demais assuntos da Assembleia Nacional e devem ser concluídos no prazo máximo de 120 dias, contados da data da recepção da presente iniciativa. Portanto, o prazo começa a contar hoje. Povo angolano, nós, deputados do povo, que subscrevemos o documento, estamos cientes de que a presente iniciativa traduz a vontade geral da vasta maioria do povo angolano, na qual se funda a República de Angola, e que a mesma se justifica plenamente para parar a subversão e restaurar o sistema de governo consagrado pela Constituição. Esta maioria inclui, naturalmente, jovens e idosos, homens e mulheres, de todas as profissões,
de todas as filiações políticas e religiosas, de todas as origens sociais e condição econômica. Estamos convictos que, agindo deste modo, correspondemos aos anseios da liberdade, justiça e paz dos angolanos e cumprimos o juramento que prestamos a quando da tomada de posse, tendo como objetivo a salvaguarda da dignidade da pessoa humana numa sociedade justa, democrática e reconciliada consigo mesma. No final do documento, solicitamos aos outros deputados da Assembleia Nacional, enquanto instituição, o seguinte: que o senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, seja destituído do cargo de Presidente da República de Angola por maioria qualificada de 2/3 dos deputados à Assembleia Nacional em efetividade de funções, mediante votação secreta, nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional. Segundo, que o processo, incluindo a presente proposta de iniciativa e resoluções a aprovar pela Assembleia Nacional, seja remetido aos tribunais competentes para efeitos de verificação da conformidade do processo e de eventual responsabilização criminal nos casos previstos pela Constituição e pela lei. Que seja conferida posse pelo Tribunal Constitucional como Presidente da República a senhora doutora Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, nos termos conjugados da linha C do número 1 do artigo 130, do número 1 do artigo 132 e do número 1 do artigo 114, todos da Constituição da República de Angola. Que seja designado pelo MPLA para a tomada de posse o novo vice-presidente da República, dentre os deputados eleitos pelo Círculo Nacional da mesma lista, nos termos do número 1 do artigo 132-A da Constituição da República de Angola. Senhoras e senhores jornalistas, povo angolano, esta é a síntese do documento da proposta de iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República, que será entregue hoje, dia 12 de outubro, no gabinete da senhora Presidente da Assembleia Nacional. Aqui chegados, cumpre-me transmitir uma palavra de esperança, um apelo patriótico aos cidadãos que militam no MPLA. Não há razões para ficarmos tristes, nem para nos sentirmos órfãos. Coloquemos Angola em primeiro lugar. O processo não é contra o MPLA, não é contra os deputados eleitos pelo MPLA, nem contra a pessoa do presidente do MPLA. É contra uma conduta, é contra ilícitos constitucionais. Vivemos um tempo novo, tempo para tomar decisões positivas para o resgate da esperança, na salvação coletiva e na construção do futuro de todos nós. É tempo para abraçar a vida, ganhar coragem e rejeitar o medo e a desconfiança que nos conduziriam ao suicídio coletivo. Saibamos aproveitar os momentos decisivos que a história nos oferece para evitar os erros do passado e unirmos-nos na construção do futuro. Vamos resgatar a esperança e abraçar a vida em união. Angola de todos ainda está por nascer. Angola tem muitos capítulos da sua história para escrever, novas lideranças para emergir e muitas vitórias para comemorar. São vitórias